Jogador pode estar próximo de deixar o Fluminense. A gente vai falar também sobre o interesse de um clube europeu em um dos destaques do Fluminense na temporada. Além disso, o Fluminense fechou um acordo muito importante, é uma boa notícia para nós torcedores, e também tem o favorito para substituir o Keno no Fla-Flu e também outras informações do Flusão nesse vídeo aqui. Então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Antes de começar a falar do Flu, eu queria trazer rapidamente aqui uma informação que me chegou essa semana. Você sabia que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? Pois é um número absurdo, né? Não dá para ficar andando por aí com seu carro, sua moto desprotegidos, contando com a sorte. Então conte com quem entende de proteção. No Clube Unir, você tem preços que cabem no seu bolso. Aponta o celular para a tela, escaneia esse QR Code ou manda uma mensagem para o número que está aqui em cima e confira. Vamos começar esse vídeo aqui falando de uma partida muito importante para o Fluminense. Tem o Fla-Flu quinta-feira, o Fluminense finalmente voltando a campo, mas após isso, no dia 22, o Fluminense vai pagar a sua partida atrasada pelo Brasileirão contra o Atlético Paranaense. A gente sabe muito bem, né, que o Atlético vive uma fase muito ruim no Brasileirão, vem perdendo muitas partidas em sequência e definitivamente entrou no bolo ali na briga contra o rebaixamento. Então a partida acaba se tornando, né, o famoso jogo de 6 pontos. E o Fluminense, jogo no Maracanã, o Fluminense já anunciou a venda de ingressos e todas as informações para essa partida. Inclusive, tem categoria de sócio que o check-in já está até aberto. Tá? Abriu hoje às 10 da manhã, hoje segunda-feira, dia 14 de outubro, o check-in para os planos Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca Mais Família, Leste Raiz e Pacote Futebol. Mais tarde, às 6 horas, vai abrir o check-in para o Arquiba 75% e para o Pacote Jogos. E aí amanhã, às 10 da manhã, abre para o Arquiba Raiz e amanhã também, dia 15, às 6 da tarde, abre para o plano Guerreiro. Eu tenho aqui as informações dos preços de ingressos, tá? O Maracanã Mais, a gente sabe, aquele setor gourmet que tem um buffet, né, de comida, sem incluir as bebidas alcoólicas, tem um preço da inteira de R$ 550 e a meia entrada é R$ 312,50. No setor oeste, a inteira é R$ 90 e a meia entrada é R$ 45. Leste inferior, a inteira é R$ 40 e a meia entrada 20, e no setor sul inteira a R$ 80 e meia entrada a 40. Aproveito aqui, né, para fazer o apelo a você, tricolor, que puder estar presente no Maracanã nessa partida, que o faça. Acabei de falar, né, um jogo de 6 pontos, uma partida muito importante para o Fluminense, né, para o torcedor do Fluminense conseguir empurrar o time. A gente venceu o Atlético, passa eles na tabela, dá uma distanciada da zona de rebaixamento, joga definitivamente, né, eles bem afundados ali na briga. Então é um jogo essencial para o Fluminense vencer para fugir do rebaixamento. E já que eu falei da partida contra o Atlético, antes vai ter o jogo contra o Flamengo, o Fla-Flu, na quinta-feira. E o Vitor Lessa trouxe uma informação muito importante sobre o substituto do Keno nessa partida. A gente relembra, né, que o Keno está suspenso para esse jogo. Ele e o Marcelo tomaram o terceiro cartão amarelo no último jogo do Flu, então não podem disputar o clássico. E aí a tendência natural, né, que era com o Keno sem poder jogar, quem fosse titular seria o Serna. O Serna, inclusive, tinha ganhado a posição do Keno e nos últimos jogos o Keno recuperou essa posição. Mas você vai lembrar muito bem, a gente trouxe essa informação aqui e comentou, o Serna teve uma lesão muscular e vai ficar de fora, né? Deve ficar cerca de um mês, no máximo 2 meses ali fora para se recuperar dessa lesão muscular. Então o Serna não terá condições de atuar nessa partida. E aí o Vitor Lessa traz pra gente quem é o favorito do Mano Menezes para ser o titular ali na ponta esquerda nessa partida. E se trata do meia Lima, tá? O Lima é quem tá saindo na frente nessa briga. A gente lembra, né? O Lima jogou muito tempo de volante com o Fernando Diniz, mas ele é um meio campista. Inclusive no Ceará, antes dele vir pro Fluminense, a maior parte dos jogos do Ceará que eu vi o Lima atuando, eu até gostava dele, achava bom jogador, era jogando como esse meia aberto pela esquerda. Então não é uma posição nova para ele, e aí ele sai na frente. Claro, é uma característica de jogo muito diferente do Keno e do próprio Serna, né? Os outros dois são jogadores muito mais de velocidade, drible, de ir ao fundo. O Lima é mais um construtor, né? Vai pegar a bola, vai trazer para o meio, vai fazer umas tabelas, mas ele é o favorito
ali para ganhar essa posição, né? Também tem o Marquinhos, né? Que aí tem uma característica mais parecida com a do Keno e do Serna, disputando essa vaga, mas o Lima sai na frente. É importante lembrar também para vocês, né? Que o John Arias vai jogar pela seleção da Colômbia no dia 15, jogo do Fluminense dia 17. No dia 15 ele vai estar jogando lá em Barranquilha com a seleção da Colômbia. Então, o Fluminense vai fazer uma tática de guerra, até foi uma informação do próprio Vitor Lessa, para trazer o Arias, deixar, né, com que ele consiga jogar esse Fla-Flu, mas também é uma situação delicada, porque ele é titular na Colômbia, então ele joga no dia 15, 2 dias antes, aí vai sair lá de Barranquilha, que é quase do outro lado, quase não, é do outro lado do continente, né, para vir aqui para o Rio de Janeiro para jogar o Clássico. Talvez o Arias não tenha 100% das condições, então é uma outra situação a se observar. De um lado a gente não tem os 2 pontas, do outro se ficar sem o Arias também, aí talvez a gente jogue com o Marquinhos de um lado e Lima do outro, mas a tendência e a expectativa do Fluminense é que o John Arias esteja apto para jogar esse Fla-Flu. E uma notícia importante que a gente tem para trazer nesse vídeo aqui é que o Fluminense e seus companheiros de Liga Forte União fecharam um acordo muito importante com o YouTube para ter os seus jogos transmitidos na plataforma de maneira gratuita em 2025. Né? A gente lembra com a separação dos 2 blocos, Fortaleza, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Criciúma, Corinthians, Botafogo, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Juventude, Vasco da Gama e Internacional são os clubes da atual Série A que fazem parte da Liga Forte União. E agora, com esse acordo anunciado oficialmente por eles, teremos um jogo por rodada sendo transmitido de maneira 100% grátis no YouTube. E eles publicaram isso nas redes sociais com o seguinte comunicado que eu leio aqui agora para vocês. Os clubes da LFU e YouTube estão empolgados com a novidade. Vai ter transmissão dos jogos do Brasileirão em todas as rodadas para todas as torcidas no YouTube de graça. Agora é contar os dias para o Brasileirão 2025 chegar e todo mundo poder se divertir e se emocionar com a competição mais importante do Brasil. Então, tá aí essa novidade, né? Uma notícia bastante importante. Os jogos devem ser transmitidos pela Cazé TV, como já aconteceu em algumas oportunidades ali com o Fluminense. A gente deve ver, né, um jogo por rodada aí na Cazé TV no Brasileirão em 2025 de maneira grátis no YouTube. Quero falar agora de uma notícia importante para o Fluminense que saiu de um clube europeu interessado em um dos destaques do Flusão na atual temporada. Antes de a gente conversar um pouquinho sobre isso, quero rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí ligadinho na Central nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos contando o seu nome, de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, comenta. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Paulo Salvador, de Santíssimo, para o Zé de Teresópolis, para o Assis de Manaus, lá no Amazonas, para o Marcos Fernandes, de Belo Horizonte, para o da Mata, de Petrópolis, para o Pedro, de Goiânia e para o Arthur Ferreira, de Teresópolis. Abração para a galera tricolor, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve? Cite o seu nome aqui em algum vídeo? Comenta aí embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa informação que saiu lá na Espanha de que o Real Sociedad, clube espanhol, tem interesse na contratação do atacante Cauã Elias. Pois é, a informação que saiu, né, é de que o Real Sociedad está bastante interessado e também não é novidade esse interesse, porque no início desse mês o Diário AS lá da Espanha publicou que a Real Sociedad esteve perto de contratar o Cauã Elias nessa última janela. O valor que eles iriam investir foi o valor pedido pela diretoria do Fluminense, de quase 20 milhões de euros. Então o Fluminense está cotando o Cauã Elias ali em torno desse valor e tem esse interesse forte da Real Sociedad. Já tem algum tempo, né, que ela faz essas sondagens com o atacante do Flu. Vale lembrar, né, que o Cauã Elias até o ano passado jogava no Sub-17 tricolor e no comecinho desse ano, não sei se vocês vão lembrar com detalhes disso, teve um pequeno imbróglio por conta da sua renovação de contrato, né? Tava ali uma questão um pouco emperrada com o empresário, tava pedindo coisas um pouco acima ali para o Fluminense, que o Fluminense não queria entregar e queria a integração imediata do Cauã Elias na equipe profissional. O planejamento original era que ele jogasse o Sub-20 esse ano, ele tem idade para isso.
mas por conta desse acordo ele subiu direto pro profissional e acabou que ao longo do ano, com a má fase do Germancano, com a péssima fase do John Kennedy, a lesão do Lelê também, Cauã Elias acabou se tornando uma peça muito importante no Fluminense, é um dos jogadores que mais fez gol nessa temporada e está nos ajudando muito a brigar contra o rebaixamento. Então tem esse interesse da Real Sociedade, mas é importante frisar, tá? Nesse momento a janela lá de fora tá fechada, então não vai rolar do Cauã Elias sair agora no meio do campeonato, tá? Se isso acontecer, a Real Sociedade de fato voltar aqui para tentar contratar esse jogador, vai ser na janela de janeiro, né, no meio da temporada europeia. Eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central, o que você acha desse valor de quase 20 milhões de euros, né? 20 milhões de euros dá cerca ali de 120 milhões de reais. Você acha que é uma boa pro Fluminense vender o Cauã Elias por esse valor? Ou ele vale mais do que isso? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. E outra notícia também que chama muito a atenção do torcedor tricolor, e essa aqui vai ter muita gente achando uma ótima notícia, vem lá do Rio Grande do Sul, do Fábio, canal Hora do Grêmio, falando que o Grêmio e outros 3 clubes monitoram a situação de Renato Augusto no Fluminense. De acordo com ele, tá? O Renato Augusto deve deixar o Flu ao final desta temporada. A gente lembra que o Renato Augusto chegou no começo desse ano, a ideia, né, é que ele revezasse ali com o Paulo Henrique Ganso, fosse esse substituto à altura para o Ganso quando precisasse, mas de fato o Renato Augusto não conseguiu se firmar aqui no Fluminense. Eu não vou omitir que ele teve uma boa participação no jogo decisivo da Recopa, mas só, né? Ficou por aí mesmo. E agora ele tem ganhado muito poucos minutos, mesmo com o Mano Menezes no comando, que já conhecia ele da época de Corinthians, ele tem ganhado muito poucos minutos nesse time do Fluminense. E de acordo com o Fábio do canal Hora de Grêmio, ele deve sair do Fluminense para a próxima temporada. O Grêmio seria um dos interessados, né? Com o Renato Gaúcho no comando, o Renato tá balançando por lá, mas a gente sabe que é um treinador, né, que gosta desses jogadores assim com esse perfil do Renato Augusto, mais veteranos, muito vencedores, ele gosta de buscar esse tipo de caras, e também o Santos, né, o Santos hoje na Série B seria um outro clube interessado na contratação do meio-campista de 36 anos, que, repito, tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025, mas eu acho que seria uma saída boa para todos os envolvidos, né, o Renato Augusto ir para outro canto, porque aqui no Fluminense, de fato, ele não conseguiu render, não tá tendo espaço, tem um salário alto, né, veio muito com aquele papo também de que queria trabalhar com o Diniz, porque ele era fã, queria acompanhar os métodos. O Diniz já saiu aqui do Fluminense, aqui ele não tá jogando, não tá tendo minutos, então acho que seria bom para todo mundo que ele seguisse outro caminho em 2025, e segundo o jornalista gaúcho, o Grêmio e o Santos também são 2 clubes interessados na contratação desse jogador. Eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central. E aí, Renato Augusto, você tem esperança de que ele pode dar uma volta por cima e render aqui com a camisa do Fluminense? Ou você é do time que acha que o Flusão tem que liberar esse jogador para 2025? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.